Se prepara, meu irmão. Se prepara que hoje a história é forte. João Marzão. Prazer, Obrigado, cara. viu, meu irmão? Que honra estar aqui, né? Honra toda Obrigado, minha. hein? Obrigado pelo convite. Esse aqui é um amigo que Deus me deu. Eu te conheço na intimidade. Sei do seu trato com a sua família. Sei o cristão que você é. O pai, o marido, o empresário. Glória a Deus, cara. Sei que você honra a Deus em tudo que você faz. Só que eu também sei de onde você veio. Eu chego no seu calcanhar num dia. Eu também sei de onde você veio. E sei que verdade. Deus fez grandes coisas na sua vida. Você superou muitos desafios. Tem muita coisa que você, que nos assiste hoje, pode estar passando nesse momento, esteja sem esperança, que você, ao ouvir a história do Jomar, vai encontrar esperança no Deus que fez tudo isso na vida dele. Então, irmão, que bom que você está aqui. Tenho certeza que vai ser muito edificante para quem nos vê. Amém. Glória a Deus, cara. A ideia é poder abençoar as pessoas, né? Amém. Apesar de nós. João Marzão, nossa ideia aqui, nessa série de vídeos, Afiação, é falar sobre como você, como homem, foi afiado por Deus. Como é que foi a sua formação. Então, quero que você comece contando a respeito da sua vida, desde lá da sua infância, condição da sua família, suas referências de homem, como é que foi a sua formação desde lá. Comece contando um pouco pra gente. Cara, a gente, né, mais uma vez, obrigado, cara. Né, que alegria estar aqui. Eu já tava sonhando já de vir, cara. Eu já ia ser convidado, me chamar, eu ia ser convidado, ser autoconvidado. Mas a gente teve uma infância, a gente era bem pobre, né, cara? Muito sofrido, assim, né? Meu pai e minha mãe moravam na fazenda. E quando eu nasci, meu pai precisava de alguma coisa, ganhar um pouco mais, porque agora tinha uma criança, né? E aí ele aceitou um trabalho, cara, extremamente pesado, que é de poço artesiano. Então, assim, aí ele foi viajar, minha mãe mudou para a cidade, sozinha, então só tinha, eu tinha acho que um ano e pouquinho nessa época aí, e aí ele começou a trabalhar com poço artesiano. E poço artesiano, assim, o cara fica 15, 20 dias, já teve vez dele ficar 3 meses fora, e trabalhava lá na lama, carregando peso, mergulhado de lama, muitas vezes, no meio do nada, né? Naquela época não tinha tanta regra com o trabalho, tanta fiscalização, então assim, ele ficava em barraco, literalmente, era madeirite e cama lá, e para poder criar a gente, né? Sim. Aí depois eu tive mais 2 irmãos, né? Tem 2 caras fera, que é o Alex e o Lucas. Então a gente morava em casa de madeira, né? E então muita distância do pai, mas assim, meu pai, pela distância, por mais que tinha distância, ele sempre procurou ser o mais presente possível, né? O pai ganhava mais que na fazenda agora para ter a condição de sustentar os filhos, mas numa distância para ficar bastante tempo longe. Muito sacrificante, né? Sim. Então a gente sempre teve essa falta, né? Não vou dizer uma ausência, porque meu pai ele sempre procurou estar presente no máximo que ele podia, mas as condições era que ele tinha que trabalhar. Sim. E trabalhava muito fora, né? E a gente, com a infância muito humilde, né? Então foi, nesse tempo, foi bastante sofrido, né? Mas Deus foi nos guardando e com muita resiliência, muita promessa de Deus, minha mãe depois se converteu, depois de um tempo, né? Sofreu muito também, né? Homem trecho, né? Então ela sofreu muito sofreu muito com meu pai nesse sentido, né? Mas com muita resiliência a gente foi vencendo, né? Então meus irmãos crescendo e aí minha mãe conheceu Jesus. Eu devia ter lá meus 8, 9 anos, começamos para a igreja, eu sempre comecei a ir com ela, né? Eu fui no catolicismo, depois frequentei a adventista e hoje, então, sempre tive uma caminhada com Deus aí, desde os meus, sei lá, acho que 12 anos aí, acho que eu comecei a conhecer Jesus, né? Sim. Mas a gente sempre teve muito dessa dificuldade de ter a família junto, né? Sim. Por causa do trabalho do meu pai e de tanto sofrimento. Depois, com o tempo, com muito trabalho, as coisas começaram a melhorar um pouquinho mais. Meu pai comprou uma casa, de madeira também, e aí construiu uma edícula no fundo para depois derrubar essa casa, para depois construir a casa.
Meu pai ficou uns 20 anos construindo a casa que ele tem hoje, né? Então nada foi fácil, não, cara. Sim, A gente nunca teve nada fácil, não. Sempre foi com muita luta, cara. E eu sei que seu pai, em toda essa luta, trabalhando muito sempre, foi uma inspiração para vocês nesse aspecto, né? Vocês três sempre trabalharam muito. Não é à toa que construíram a história que construíram. Mas eu sei que em outros aspectos você buscou outras referências em relação à sua formação como homem. No trabalho, seu pai foi esse cara. E queria que você falasse mais a respeito das referências que você teve enquanto crescia, para quem você olhava, o que é que você almejava ser enquanto crescia, como é que foi esse processo? Cara, eu tive alguns espelhos, né? Claro que a minha mãe foi meu pai no trabalho, minha mãe também sempre, né, cuidou de todo mundo ali, quase que sozinha na casa, né? E eu lembro que eu tive quando logo perto da minha conversão, tive um pastor que foi uma grande referência para mim, né? Então, foi o cara que me fez sonhar em ser pastor, sonhar em pregar, né? Depois ele teve os problemas dele, mas eu tive essa referência aí como pastor, né? Com esse pastor, né? E aí depois a gente conhece Jesus, né? E aí a gente vai começando a ter o nosso caráter moldado, né? Uhum. Então, irmão, e em relação ao começo da sua vida profissional, hoje você tem a Zurich, uma empresa tão consolidada em relação à contabilidade, mas eu sei que teve uma trajetória até lá. Você ainda fez faculdade, trabalhou na área ainda como funcionário um tempo, depois abriu a empresa, já tem tantos anos de empresa, né? Mas como é que foi o início do trabalho? Isso aí foi... A faculdade já foi um presente de Deus, porque eu ganhei a bolsa, mas foi de uma forma que na hora de se inscrever, aconteceu que todo mundo se inscreveu em um termo e eu sozinho me inscrevi para o termo seguinte. Então, na hora de fazer a distribuição da bolsa que tinha na época, só tinha eu pro próximo termo. Então, todo mundo competiu no termo, acho que era o termo 3, e do quarto termo, que era o próximo semestre, ninguém competiu. Então, quer dizer, eu ganhei a bolsa. Foi um negócio assim, cara, de Deus, assim, sabe? Uma loucura. E aí, então eu ganhei a metade da faculdade, cara, né? E então isso já não talvez para o cara que nos ouve parece muito, parece pouco, mas naquele momento, cara, naquela época importantíssimo. Assim, naquela época era assim, eu comprei uma moto que eu pagava R$200, eu trabalhava numa gráfica, então assim, e aí não dá para pagar a faculdade pagava assim, sei lá, R$100 era pesado na época, né? Que hoje hoje a referência é diferente, mas na época assim, não dava para fazer faculdade. Não tinha ProUni, não tinha... Tinha essa bolsa, era um convênio que a prefeitura fez lá, né? E aí eu entrei na faculdade fazendo menos matéria, existia esse plano na época, falei, ó, era 8 matérias, faz 4, depois faz outras 4. Aí eu entrei acho, fazendo 4 matérias para pagar menos, e aí o escritório que eu entrei ele ainda pagava um pouquinho, mas aí não ia dar certo, eu ia ficar 15 anos fazendo faculdade, passando por matéria. E aí eu consegui essa bolsa, aí, né, a gente conseguiu. E aí eu trabalhava no escritório de contabilidade de office boy, comecei como office boy, e aí, cara, teve um grande lance, assim, que uma vez saiu uma pessoa do departamento de contabilidade. E em escritório de contabilidade, você tem alguns setores antes da contabilidade. A contabilidade é como se fosse na hierarquia, assim, ela estava mais acima, né? Sim. Então ninguém que é office boy vai para a contabilidade. Direto. Não, você vai para o departamento pessoal, você vai para o arquivo, você vai para o fiscal, e depois de muito tempo você vai para a contabilidade. Perfeito. Né? Só que aí quando a menina saiu, eu falei, rapaz, eu vou meter a cara. Eu cheguei no patrão, eu falei, eu tenho interesse na vaga dela. Ele olhou assim e falou, você tem interesse? Mas eu falei, não, estou fazendo faculdade, estou fazendo um curso aqui. Ele nem sabia, acho que ele, né, tinha esquecido. Eu lembro que ele se reuniu com um monte de gente lá, ouvindo conselhos e tal, e me colocou assim, arriscou lá. Então, assim, cara, eu comecei já né? Sim. Tive uma ousadia ali de me oferecer e deu certo. Sim. Né? O pessoal ficou meio enciumado ali, né? Porque, poxa, o cara de boy já foi pra lá e tal. E aí eu fiquei mais ou menos 1 ano e meio nesse escritório e aí fui pra uma multinacional. Fiquei lá
Aí a empresa multinacional também, assim, foi coisa de 10 anos em um, sabe? A gente entrou nessa empresa, eu entrei quando essa empresa estava passando por uma aquisição, uma fusão. Então aí eu aprendi muito ali, muito rápido, graças a Deus. Acelerou. Acelerou. Então acho que a gente tem que aprender sempre a olhar, pedir para Deus pra gente olhar as oportunidades que estão passando. Porque, Alan, às vezes é um X num papel que muda toda a sua vida. Entendeu? Quando eu fui fazer a minha pós ali, cara, a minha pós a bolsa, cara, se eu tivesse marcado um X errado, não sei... Não tinha começado naquele momento, aquela vaga que surgiu no escritório, você não tinha conseguido se candidatar, depois para ir para a multinacional, você não teria a experiência e o ensino necessário ali para isso. Exatamente. Incrível, cara. Incrível, irmão. Então, eu sempre... A Bíblia diz que tinha uma tribo que ela era especialista em discernir o tempo das coisas. Então, eu peço muito isso para Deus. Senhor, me dá a oportunidade para discernir o tempo das coisas, o que eu tenho que fazer no tempo. Se você faz coisas fora do tempo, por mais que você faça certo, você... Uma coisa boa fora do tempo não é o melhor. Não é o melhor. Às vezes você faz alguma coisa que não é o tempo, ou se adianta, ou se atrasa. Então Deus tem que nos direcionar para a gente tomar as decisões no tempo, né? Sim. Então... Irmão, e antes da gente seguir em relação à sua história na vida profissional, como é que foi nesse momento aí da história que você já tinha trabalhado na gráfica, no escritório, ido para a multinacional? Como é que foi a sua relação com a Geice? Em que momento que você a conheceu? Como é que estava aí? Cara, isso é engraçado, né? Porque assim, estava na faculdade, estava trabalhando, mas eu queria ser piloto de avião. Queria ser... assim, para ser piloto de avião, cara... Ainda quero, fala assim, ainda quero. Ainda quero, mas agora eu quero, né? Quero comprar, se Deus quiser, né? Quem sabe a gente chega lá. Sim, sim. Eu ainda quero, mas na época eu estava disposto a largar. Falei, agora eu vou dormir no aeroporto, eu vou rodar o mundo, eu vou dar de doido para poder tirar o brevet do avião, tá? Sim. E aí, rapaz, no dia que eu me me formei na festa da formatura da faculdade, eu falei, agora eu me formei, agora eu vou focar no brevet do avião. Eu conheci a Geice na festa de minha formatura. Então, eu conheci ela na minha formatura ali, olhei ela e corri lá, dei uma flor para ela, para ser notável e tal. Depois a gente começou a conversar, na época era MSN. Nossa, irmão. E com 1 ano e meio a gente casou, cara. Assim, a gente se via todo dia e a gente não brigou nenhum dia. Falei, então... E aí com 1 ano e meio a gente casou. Então sou completamente apaixonado pela mulher que Deus me deu, cara. Ô, Jamar, isso aí a gente tem em comum na nossa história. Porque eu também conheci a Flávia e eu não tinha... Naquele momento, eu não tinha smartphone, não tinha Instagram, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. Conheceu sim, você conheceu o Geice na formatura, eu conheci a Flávia na igreja e a gente se relacionava assim, com essa frequência que você falou, direto. Cara, isso é importante. Em 1 ano a gente casou. Porque a gente se conheceu, né? Quando você conhecia a pessoa que você casou, né, cara? Não, e o que você falou aí, pô, fiquei 1 ano e meio e a gente nunca brigou. A pessoa perfeita não vai existir pra ninguém, né? Mas se no namoro a gente consegue conhecer a pessoa, encontrar as virtudes que a gente sonhava e a gente consegue lidar com os desafios, com os pontos de melhoria dela, é o suficiente, né? Pra mim 1 ano... até isso aí, sim, é até uma coisa que a gente fala, né, de conselho, né? Cara, eu vejo muita gente que, assim, namora, mas não conhece a pessoa. Por quê? Porque o relacionamento tá cheio assim, não tem conversa, tem um relacionamento carnal, né? E você vê que o relacionamento tá ali ligado pela carne, pelo sexo antes do casamento. Então, quando a gente teve essa experiência do namoro cristão, cara, era diferente. Se totalmente diferente. Não é à toa, irmão, que você tem a família que você tem hoje. O valor que você dá para sua esposa, eu vejo o zelo que você tem com ela, o cuidado. Com a Esther, e agora a gente se grávida de novo, a gente vai chegar lá. Mas faz muito sentido isso que você está contando aqui. Faz muito sentido olhar para sua realidade e hoje saber que começou assim, de uma forma onde você a tratou desde o início, com muito respeito, da forma que Deus orienta na Bíblia. Irmão, e aí então você
na multinacional, É. ainda morando com seus pais, formou na faculdade, namorando a Jace. Aí aconteceu mais uma... Sim, minha vida sempre teve muita renúncia nela. Assim, até um parênteses antes da conhecer a Jace, cara, eu tive um momento ali fora da igreja, que eu desviei, fui pro mundo e tal, e eu comecei a namorar. Namorei 2 anos uma menina, acho que eu demorei 1 ou 2. E eu tive que renunciar, cara. Eu falei, eu tenho que terminar para voltar pra igreja. Uhum. Então, assim, pro jovem isso é muito pesado. Pancada. É uma decisão muito difícil, entendeu? Você tem uma pessoa que você gosta, uma pessoa que não tem tanto motivo assim para largar, e você tem que largar simplesmente para voltar para a igreja. Uhum. E aí eu larguei, então fiquei 1 ano solteiro aí, conheci a Jace, e aí voltei, né? Já conheci a Jace voltando para a igreja. E aí, na multinacional, a empresa, né, a gente sabe todos os conflitos que tinha muito conflito e tal, né? Eu entregava, mas eu tinha um conflito com o gestor ali, né? E aí eu fui mandado embora. E aí, cara, se ser mandado embora é doído, mas... E como é que você foi mandado embora? Você estava solteiro, namorando, noivo? Eu tava alguns meses do casamento, cara. Festa, convidado, aquele monte de conta de casamento. Alguns meses do casamento, eu fui mandado embora. Eu fui mandado embora 2 dias antes de um retiro. Da igreja? Da igreja. Tá. Eu fui mandado embora, eu falei, rapaz, eu vou fazer o retiro, e depois do retiro eu penso que eu vou fazer da minha vida. Bem na loucura, assim. Cuidei do retiro e tal. Na segunda-feira eu falei, bom, agora eu preciso ver o que eu vou fazer. E eu falei, agora é hora de abrir a empresa. E aí meti a cara, né? Sozinho, eu lembro que eu vinha para Marília fazer curso, né? Moro a 30 km de Marília. E o carro quebrava, cara. Motinha não tinha mais? Não tinha mais a motinha. Aí eu pegava a moto do meu pai, vinha uma vez, quebrou a roda, furou o pneu de quebrar a roda. Meu irmão roubou a roda, acho que eu não paguei ele até hoje. Me ajudou muito também. E outra vez eu vim, cara, com o carro, choveu tanto que molhou a peça do carro. Tem história. Então você vê que cara, era tudo batalha. Na batalha, cara, né? E aí a gente começou ali, um cliente, outro cliente, e foi, né? Teve aí alguns dias que são... A vida nossa é uma jornada, mas sempre tem um dia ou outro que ali é a virada, né? Sim. Então, quando eu conheci a Jace, foi uma das maiores viradas, né? O dia que eu vi ela na formatura, o dia que eu fui demitido, foi uma grande... Falei, cara, agora... Eu sempre pensei que eu tenho que sair da situação, eu tenho que pegar a situação e sair dela melhor, cara. Uhum. Eu tive um monte de oportunidade, vai trabalhar aqui, vamos trabalhar lá, começa lá. Eu falei, cara, se Deus permitiu isso aqui, eu tenho que fazer com que isso me torne melhor. Sim. Eu tenho que pegar essa situação e converter ela para que algo, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Exatamente. Graças a Deus que eu fui demitido. Sim, irmão. Graças a Deus, né? E hoje, né? E aí a gente arriscou para empreender, né? Sim. Meu irmão já estava empreendendo, me motivava muito, me inspirava muito, né? E a gente começou com a contabilidade. E quem vê a Zurich desse tamanho hoje não nasceu desse tamanho, né? Não. A Zurich começou... O meu investimento foi um computador. Comprei um notebook, meu irmão me deu a mesa, tudo que tem daí surgiu daí. Então, né? Foi um computador que eu tinha e comecei e foi ali, contratei o sistema, aí peguei um cliente ali, fazia nota, e foi um outro. Aí eu tinha um cliente grande também que era uma cooperativa, mas aí quando trocou a presidência, o cara trouxe o contador dele, e aquilo também foi outro grande tombo, assim, a gente quase que praticamente quebrou. Uhum. Mas ali também eu entendi, falei, cara, eu tenho que ter um pouco mais de agressividade comercial. Sim. Porque os clientes podem sair e né, dali para frente a gente começou a... Sim, irmão. E isso a gente sabe que é uma marca do seu trabalho. E não tem como, né, Jomar, você ser alguém que sai do nada para construir uma empresa tão sólida quanto é a Zurich hoje, se você tiver uma postura passiva. Exatamente. É claro que nesse meio tempo você pode cometer erros, você pode ter que ir ajustando algumas coisas, mas se você
for passivo, não vai. Não vai, cara. Você tem que ser e ter muita resiliência e ir pra cima mesmo, assim, né? Procurar no que depender de você fazer acontecer. Sim. É. E aí, naquele momento, então, tinha um cliente que ocupava boa parte do seu faturamento. Na hora que ele Então, sai, você pensa, pô, eu vou... 60%. Aí, quando eu falei, poxa vida, não tenho uma empresa não, cara. Eu tenho um cliente aqui, 2, 3 ali. Aí, dali pra frente, falei, não, agora eu quero ter uma empresa. Aí, eu aplicar aquele negócio, né? Nunca depender de um produto só, nunca depender de um cliente só, nunca depender de um fornecedor só, né? E para que realmente você tenha uma empresa, uma organização, né? Sim. Então, isso me virou a chave para a gente ser, vamos dizer assim, mais agressivo no sentido de crescer, né, para que você possa depender menos e poder também abençoar mais as pessoas, né, que estão com você. Então, você gera emprego, você abençoa sua família, você abençoa os amigos, né? Sim, Então, irmão. quanto mais a gente cresce, muita gente cresce com a gente, né? Ô, Jomar, e no seu casamento, você e a Geice caminhavam para se casar numa condição, aí você sai do emprego para começar uma empresa, aí a condição do casamento já começa diferente do planejado, tem um período inicial da empresa que você precisa capitalizar a empresa, e aí a vida da família não desfruta da condição que você deseja no início, mas como é que foi? Cara, foi bem, assim... Eu brinco, assim, que eu acho que o meu sogro olhava pra mim e falava, cara, esse cara é louco, esse cara vai casar com a minha filha. Porque eu casei desempregado, né, cara? Então, eu casei desempregado, a rescisão, beleza, pagava ali boa parte do casamento. E aí eu abri a empresa, minha esposa trabalhava, então ela sustentava a casa por um tempo, né? Naquela condição. Naquela condição, naquele tempo. Mas eu trabalhava, então eu saía, ia para o escritório, ali, aquele pouco cliente, mas a gente fazia alguma coisa. Então, mas o salário da minha esposa que era E a Geice acreditou contigo, né? Acreditou, cara. Ela nunca questionou, assim, ela sempre teve muita fé de que algo ia dar certo, né? E Não, aquela foto de você, dela e da Esther no dia da inauguração do prédio novo da Zurich é emocionante, cara. é verdade. Olhar aquela imagem ali, saber da história de vocês. Cara, a gente, assim... eu lembro de um dia, Lan, que a gente fazia célula em casa, e aquele dia, cara, eu falei pra ela, o que tem hoje de comunhão? Ela falou assim, hoje não tem nada, não tem nem arroz. Eu falei, caramba, cara, nem arroz. Tinha pra fazer a comunhão da célula. E de manhã, assim... E porque, assim, a gente sempre dava muito, sabe? Quando a gente faz célula, a gente faz, né? Dá mais da metade da comunhão, né? O pessoal trazia uma coisa ou outra, mas sempre a gente dava em boa parte. Aí, rapaz, assim, a gente orou e aí quando eu cheguei à tarde eu falei, amor, e aí? O que falta pra comunhão? Nada. Nada? Nada. Cara, até o arroz levaram aquele dia. Olha então isso. aquele dia foi um dia assim que eu vi que Deus proveu, assim, foi um milagre, cara. Porque nunca tinha acontecido de todo mundo trazer tudo, entendeu? Sim. Uau. Então nunca faltou nada, cara. Tá. Né? A gente sempre viveu no básico, né? Privar de algumas coisas, pegava o leite no posto ali, né? Precisei já de assistencialismo, né? Uhum. Eu lembro que uma vez a gente não podia fazer o aniversário da Esther, cara. Também foi um dia bem emocionante. Acho que era lá de 2 ou 3 aninhos, eu não lembro. A gente falou, não dá pra fazer nada. Não dá pra fazer nada. Cheguei no meu sogro, meu irmão, meu sogro, meus cunhados tinham montado uma festa surpresa pra Esther. Mas era surpresa pra nós também. Uhum. Então também foram momentos emocionantes, né? Então hoje a gente tem vivido a graça de Deus por não desistir. Sim. Sim, irmão. É só não desistir que uma hora vai ter que dar certo. Não, você não desistiu, você buscou instrução, você buscou conectar com quem estava crescendo, você trabalhou duro, você dependeu de Deus. Eu admiro o que você construiu. Irmão, Zurich, começando, crescendo, casamento, começou, a gente acreditou contigo e vocês foram se desenvolvendo, e aí vem a Esther, paternidade, fala um pouco dessa área da vida. Aí, cara, a parte da paternidade, sim, cara, quando nasce, quando você vê o rostinho ali, aí você fala, cara, agora eu
Acho que agora eu entendi o que é ser homem, né? O propósito de tudo isso, né? Ser homem é isso, cara. Eu falo, você ter uma família honrada, né? Então, Sim. né, eu vejo você, sua família, os filhos, a esposa. Aí você vê que o cara realmente é um homem honrado, um homem de caráter, né? Não vai ver pelos bens, mas você vê, poxa, a esposa feliz, os filhos felizes, os filhos honrando o pai, a esposa honrando o marido, todo mundo bonito, né? Então é isso que eu quero com minha família também, né? Então, aí você tem que ser homem, né? Vamos dizer assim, né? Para honrar toda essa família, né? E aí veio a Esther, daí depois a gente teve um outro filho, o Tiago, e eu preciso falar, por mais que seja difícil, mas isso traz cura para os homens, né? Sim. Que a gente perdeu o Tiago com 7 meses, né? De nascido. Não é de gestação, é de vida, né? De vida. Foi num dia, né? E, cara, isso daí aí desmorona, né? Aí nada mais faz sentido, a empresa não faz mais sentido, aí você entra em depressão. Só que você tem que levantar, porque você tem uma família, né? E você é um homem, né? Então, assim, cara, Deus nos deu muita força para sobreviver a tudo isso, para vencer uma depressão, para vencer um luto. É algo assim que não dá para explicar. E é uma dor que você vai levar a vida toda. Deus vai te fazer forte para você suportar e viver, né? Hoje, pela graça de Deus, Deus tem nos dado uma outra filha que vai nascer daqui 2 meses, né? A Débora, que vem aí trazer alegria, né? Para os nossos corações. Para minha filha, que tanto sentiu falta e pediu um irmãozinho novamente. Mas, cara, a gente passou pela, acho que, pior dor que alguém pode sentir, né? Que é a dor de perder um filho. E foi muito difícil, né? E mesmo assim Deus nos sustentou de pé, né, cara? Tem situação na vida que a gente olha e fala assim, não, isso aí jamais, agora nunca mais eu levanto. Você olha e fala, agora essa eu não passo. Quantas vezes na vida eu olhava e falava, dessa eu não passo, né? Ah, foi mandado embora, dessa eu não passo, agora acabou minha vida. Aí perdi um grande cliente, a empresa quebrou, vamos dizer assim, agora acabou, né? Mas Deus sempre... E a situação do Tiago foi a mais forte delas, né? Ah, sem dúvida, cara. Sem dúvida. Incomparavelmente. Foi a mais forte. Né? Eu, irmão, fico feliz de você se sentir à vontade para falar no tema, porque a gente sabe que tem homens presos nisso. A gente fala por isso, né? Assim, não, é algo que é ruim de falar demais. Mas assim, eu entendi que de Deus, que, poxa, Deus me curou para que outras, e eu preciso, né, falar para que outras pessoas sejam também curadas, né, cara? Quantas pessoas passam por isso aí, sofrem e não tem ninguém para aconselhar? Não tem o que você vai aconselhar para uma pessoa dessa? Você vai falar, cara, força, eu venci, é possível sim sair dessa, né? Sair desse luto, sair dessa dor. Então, hoje a gente fala, né? Raramente, mas eu falo com esse propósito, o propósito de curar as pessoas. Né? Sim. E como aqui é algo muito de Deus esse projeto, então a intenção é essa, né? Precisa abrir. Se tiver alguém que nos vê e sofre com essa questão do luto, o que o Gilmar comentou, não é que essa dor foi embora, mas ele conseguiu em Deus encontrar forças para continuar. Exato. Para sorrir de novo. Porque a gente acha que a gente nunca mais vai sorrir. Tinha uma época que eu sentia culpado de sorrir. Eu não posso sorrir. O diabo vem, cara. Cada coisa assim pra gente contar vai horas, cara. Não sei nem que hora. Mas acusação. O cara chegar do nada assim e falar, e aí, cadê seu filho? Eu nunca vi na vida. Pra ferir mesmo assim. O diabo, ele pega essas aberturas de dor, de mágoa, e é onde ele mexe quer ali. te bater na sua ferida, né? Tá. Pra te destruir. Então, aí, mas Deus nos deu força para sorrir de novo, restaurar nossa alegria. Amém, irmão. Eu sei que é verdade. E esse é um bom ponto que você expôs. Você
por mais que sofresse muito, continuava sendo um homem, continuava sendo marido, continuava sendo pai, continuava sendo empresário, continuava sendo cristão, alguém que serve a Deus intensamente, então você precisava continuar. Então isso, se for o seu caso, pode ser a força para você, mas pode ser que você não tenha essas responsabilidades, se sinta sozinho, questione a sua importância, mas na verdade, Deus tem muitos planos para você, muitos. A sua identidade não está estabelecida pelas experiências ruins que você teve, mas a sua identidade está estabelecida na Bíblia. Se você crê no Deus da Bíblia, você precisa crer no que Ele diz sobre você lá. Então, por maior que seja a sua dor, você vai conseguir. Está aqui o testemunho de alguém que conseguiu seguir em frente. Pela graça de Deus. Com muita fé e sabendo que um amanhã ia surgir, né? Ô, irmão, e conta, passou tantos anos e vocês tomaram essa decisão de ter mais um filho. Conta um pouco sobre isso. Então, a minha esposa, ela teve que reverter a cirurgia de laqueadura, reverteu, a gente tentava, né? E a gente tentou tentava, não conseguia, tentamos pela fertilização acho que foi umas 3 vezes, né? E não conseguia. Até que um dia, tem até um testemunho, né? A gente já estava meio que... Minha filha, era o maior sonho dela ter um irmãozinho, né? E a gente... apareceu uma foto no Instagram, assim, tiraram uma foto nossa da igreja, e na foto, a sombra da luz fez uma barriga na minha esposa, mas perfeita, assim. Aquela foto ali, a hora que a minha esposa olhou, ela começou a chorar, mostrou pra mim e falou, meu, aquilo não reacendeu a nossa esperança, cara. Verdade. Verdade, cara. Elas tiraram uma foto assim, a foto fez uma sombra, depois a gente pode talvez... Formato certinho, sim, o João coloca. Fez um formato assim, cara, até com o umbigo. Uau. Quem vê a foto fica impressionado. Profética. Foi muito profética, cara. E aí a gente começou a reacender a nossa esperança, foi onde a gente tentou mais uma vez, a gente falou, meu, é a última vez, senão... porque a pressão psicológica é muito forte, né, pra ser isso daí, né? Não, é a última vez que a gente vai tentar. Senão a gente vai dar um ponto final nessa história de sonhar em ter um outro filho. Entendi. Se não tivesse dado certo, vocês não queriam mais emocionalmente passar por essa frustração. Porque você revive outro luto, cara. Tá bom. Quando você faz e não dá certo... E essa pessoa, tem muita gente que sofre muito com isso, Alan, e até calado, porque, poxa, muita gente que não consegue ter filho, os homens também sofrem, né? E tentam 3, 4, 5, e não dá certo. Cada vez que você tenta, é uma dor. Entendi. Né? Mas Deus nos deu a graça e aí deu certo. Então aí, agora a Débora tá vindo aí, agitada, perfeita. Glória a Deus, irmão. Né? E a gente vê a sua família curtindo isso. A Estherzinha cuidando da barriga da mãe, Nossa. A Geice curtindo ali de novo. Para nós é uma delícia ver uma promessa se cumprindo ali, Deus restaurando tanto a Geice, quanto a Esther, quanto você. Glória a Deus, irmão. Então a gente está vivendo esse tempo, né? Tempo de sorrir de novo, né? A gente já imaginou que isso nunca fosse acontecer, né? A gente se alegrar. Uhum. E hoje a gente tem se alegrado, né? Eu sei que Deus tem infinitamente mais para nós, assim como para quem ouvir esse vídeo, para quem vê esse vídeo. Jomerzão, fala um pouco mais sobre a Zurich. Cara, e a Zurich foi um outro presente de Deus, né? A gente montou o escritório e eu sempre queria algo mais, assim, no sentido de entrega, de contabilidade. Eu vim de uma multinacional, cara, eu não posso entregar só guia, então eu queria fazer algo a mais para os clientes, né? Então a gente sempre focou em alguns pilares, né? Precisamos atender rápido e com estratégias, né? Procurar sempre trazer uma estratégia melhor para o cliente, procurar ser sempre muito rápido no atendimento. E aí a gente começou a crescer muito, né? Por indicação, a gente atendia rápido, a gente atendia diferente, né? Então a gente começou a crescer. Então a Zurich, ela existe hoje há 12 anos, mas ela começou a crescer muito, deve fazer uns 5, 6 anos. Até lá era aquele período que eu tinha um cliente só, que eu tinha poucos clientes, né? Aí, cliente só representava muito no faturamento? Isso. E aí quando esse cliente saiu,
Aí eu comecei a ficar mais esperto, vamos dizer assim, e ter essa visão um pouco mais de empreender, né? E aí dali a gente começou a ganhar a conquistar mais clientes e a ter essa visão de querer mais, porque, né? No sentido de buscar cada vez mais, porque se Deus é um Deus do infinito, do Sim. infinitamente mais, não há nada de errado em você querer mais, né? Verdade. Você só não pode ser ingrato, né? Mas você ser grato pelo que tem, mas Deus tem sempre mais para você. Né? Então não há nada quando eu descobri que não há nada de errado nisso, a gente começou Sim. a buscar mais. Né? E eu tô te pedindo para falar por ter visto os avanços que vocês fizeram nos últimos anos. Vi a mudança de prédio, o aumento da equipe, a expansão em relação ao número de clientes. É inspirador olhar para a história da sua empresa. Glória a Deus, cara. E sempre com muita fé, né? Esse último prédio mesmo foi uma grande história de fé, porque estava pequeno ali. Aí tinha uma cliente que subiu e falou assim, nossa, não dá para ter noção, a gente um prédio pequeno e era 2 andares ali. Ela falou, nossa, quem está de fora não tem noção do tamanho, do quanto de funcionários. Eu conheci lá. É, né? E aí a gente comecei a olhar e falei, poxa, né? Começou a acender a luz da gente mudar de prédio. Aí eu queria reformar o prédio. Aí a minha financeira, que era super segura, falou assim, por que a gente não muda de prédio? Eu falei, nossa, se ela tá falando, então começou a ter uns sinais. Aí eu lembro que eu estava andando de carro e eu falando com Deus, falei, Senhor, eu mudo de prédio, eu não mudo. Falei, Senhor, se for para mudar de prédio, eu quero um lugar nobre na cidade, mas que não seja no centro da cidade. Porque o centro da cidade não é muito, não para direito, não é lugar de escritório. Tá bom. É lugar, mas para mim eu pedi essas coisas. Um lugar nobre, que não fosse no centro, um estacionamento, uma fachada imponente, né? Foi específico. Foi específico nessas coisas. Aí quando eu passei no prédio, que ainda estava terminando a construção, eu falei, meu Deus, é esse. Ou é esse, o estacionamento deve caber uns 5, 6 carros. Eu lembro do prédio construindo, reformando, não sei, mas eu lembro que a ideia do cara era ter 4 salas ali, né? Eram separadas. 4 boxes. E aí eu falei pra ele, eu falei, não, eu quero todos os boxes. Aí o cara, os pedreiros terminando, cheguei lá, foi engraçado, falei, termina semana que vem. Eu falei, então, agora nós vamos quebrar essas paredes aí. E aí aí foi tudo aquela questão, né? A gente pensou em tudo, né? Ó, nas cores, a posição das paredes é pensado, entendeu? Uhum. Elas Sim. não são alinhadas para você ter uma sensação, ao mesmo tempo que está integrado, que não tem portas, ele tem a divisão, porque você não vê, né? Você tem as portas, as salas são de vidro de reunião, então a gente tem... Tem então, a privacidade. Então foi algo muito de Deus. E quando a gente alugou, era um aluguel, era, sei lá, 5 vezes mais, eu acho, do que o que eu pagava. Falei, fiz as contas, falei, cara, a gente tem que aumentar em 50% o faturamento até junho. Então, antes de entrar. em 7, 8 meses, eu tinha uma carência, né? Sim, tá, entendi. Então assim, eu entrei e falei, olha, acho que era novembro, dezembro. Eu falei, olha, em junho do ano que vem eu tenho que estar faturando X. E era 80 mil, era quase 100 mil reais a mais de faturamento. Né? Era uma coisa assim, era um objetivo ousado. Ousado, era muito ousado. E a gente conseguiu, cara. Assim, Deus nos abençoou e a gente conseguiu. Coisa boa, irmão. Né? Estamos pagando. Aí, então, a reforma, pagamos o aluguel, fizemos uma festa, né? Porque foi um marco, né? Um marco. E a gente tem esse propósito, né? De trazer de ser um escritório um pouco mais consultivo, com estratégias, com inteligência tributária, que traz segurança, né? Uma pegada diferente, né? De ser um negócio tão automatizado, né? Sim. Mas ser um escritório que gera resultado para o cliente, né? E levar, assim... Eu quero que tudo isso seja um testemunho para a glória de Deus. Né? O que aconteceu, cara? Aconteceu que Deus nos abençoou. Foi isso que aconteceu. Não é internet, não é tráfego pago, não é... Cara, a gente faz de tudo, mas no final a gente vê que é mão de Deus, cara. Você vê que é mão de Deus. Você fala, cara, isso aqui... Né? É engraçado, o pessoal acha, não, é internet... Não. Cara, não são as estratégias. Por mais que você faça, se a mão de Deus não estiver com você, todas as estratégias não vão gerar o resultado. Né? Então, é a mão de Deus. Né? Então, o nome de Deus
é glorificado, né? Esse é Amém. o que a gente quer. Sim, fantástico. Você falando nisso, eu até gostaria que você comentasse um pouco sobre a sua jornada servindo a Deus, que eu sei que você é bem envolvido na igreja desde muito jovem e você passou por etapas diferentes da vida, sempre envolvido. Solteiro, casado, funcionário, empresário, pai, sempre envolvido de alguma forma e até hoje. Fala um pouco sobre isso. Acho que servir é o sentido que a gente tem, né, cara? É em servir, né? Então, a gente está empresário, mas a nossa essência é servir, né? É saber que Deus tem cuidado de nós, e cuida das nossas coisas enquanto a gente serve e busca a Ele em primeiro lugar, né? Sim. Então, muito cuidado, a gente tem que tomar muito cuidado de não perder o nosso coração. É muita pressão, né? Muita no dia a dia. Então, a gente tem que guardar o nosso coração, é o que a Bíblia diz. Uhum. É pressão, é muito dinheiro que corre, que movimenta, né? É muito assédio, né? De fazer coisas erradas, de estar em destaque. Então, você tem que guardar o seu coração. Sim. Né? É muita gente te elogiando. E aí? E essas coisas têm que entrar no seu coração. Então a gente tem que guardar. Na verdade, a gente não é nada, cara. A gente é porque a graça de Deus está sobre a gente. Se a graça de Deus sair... Irmão, a sua amizade é um presente para mim. Deus me deu de presente sua amizade. Você fala isso, mas... Não, eu tô falando sério abençoa, demais. Cara. Essa história que você contou aqui agora, eu conheço a sua realidade hoje e vejo. Irmão, Deus fez tanta coisa na sua vida. Tanta coisa boa. Porque tudo isso, a gente fica feliz de ver um amigo desfrutando numa condição diferente. Você fala da casa de madeira, da outra casa de madeira, e eu conheço a casa hoje. Fala da motinha, do carro quebrando, e eu conheço os carros que tem na garagem hoje. Eu conheço o prédio da Zurich, eu conheço sua família, eu conheço sua filha. Assim, ó, é lindo demais. Glória quando eu casei, a gente tinha uma bizinha, cara. Rapaz, a gente fazia a compra com a bizinha. Você não imagina o tanto de carga que a bizinha carrega. Era saco de arroz. Testou os limites. Cara do céu, ela balançava assim, ó, porque tinha um arroz aqui, você tinha que balancear o guidão e naquela caixa do capacete, e a Jace levava atrás, e o capacetezinho assim, ó, e o pessoal chamava a gente de debiloide por causa da bizinha. E a gente com a bizinha aqui, ó, e ela balançando assim, ó, com um monte com as compras que a gente tinha a bizinha, cara. E, rapaz, assim, a minha esposa, impressionante, ela sempre foi grata, cara. Ela nunca reclamou e também nunca se demais pelo que Deus nos deu. Esse é o grande segredo, cara. A gente não se deixar levar. A gente tem que colocar cada coisa no seu devido lugar, né, cara? Esse sentimento que eu tenho pela sua amizade, a gratidão a Deus por ter me dado sua amizade, a Flávia tem exatamente igual pela Jace. Glória a Deus. A admiração que nós temos pela sua família. Mas eu sei que nos abençoa, né? Assim, é uma família muito sábia, que tem muito para ensinar, nos ensina demais. Você me ensina muito como família, cara, né? Cuidar de filho. Que isso, irmão. Então tem muito conteúdo, cara, esse projeto. Por isso que eu fui muito feliz com esse projeto. A hora que eu vi, eu falei, cara, que animal, cara. Não existe ninguém... Assim, cara, Deus te preparou para isso, porque ele se encaixa demais. Né? Vamos lá. Tem um monte de coisa que você contou aqui, que você já venceu, e podem ter homens lá, precisando sair, precisando de uma palavra de esperança, precisando olhar para alguém que conseguiu. Então eu fico feliz de, através desse projeto, levar uma história tão bonita que nem a sua, tão evidente da intervenção de Deus, para que as pessoas possam ver e ter esperança. Amém, cara. É o que a gente deseja, né? Contribuir para que as pessoas tenham esperança, acreditem que Deus pode fazer infinitamente mais. Quando a gente está no meio do turbilhão, a gente não enxerga. Mas Deus não está, ele enxerga além do turbilhão. Então, resista, espere e confia, cara. Não se corrompa. Amém. Eu ia te falar exatamente isso. Para que você, nessa nossa conclusão, deixe uma mensagem, deixe uma palavra para quem nos assiste. A persistência, cara. Desistir no... Cara, acho que uma coisa que meu pai me ensinou, minha mãe me ensinou muito foi isso aí. Eu não me lembro de algo que eu tenha desistido. Né? E porque eu sei que em algum momento Deus vai
vai se levantar e vai vir o tempo da vitória, o tempo da bonança, o tempo da colheita, entendeu? Só tem que esperar em Deus. Amém, irmão. Né? Amém. E ter esse caráter, né, cara? De entender que o homem honrado é o homem que cuida da família. Não é o homem que conquista, não é o homem que tem status. O homem honrado é o homem que, quando você olha a família do cara, você fala, esse cara é um cara de honra. Eu acredito nisso. Esse é o verdadeiro homem próspero. Exatamente. Exatamente. E nada contra a prosperidade financeira. Nada contra. A prosperidade financeira, mas ela tem que ser o resultado, né? Ela não tem que ser o objetivo. Né? O resultado de ter um caráter, de ter uma casa equilibrada, de ter um trabalho, de trabalhar corretamente. O resultado não é o objetivo, não é o fim, né? Sim, de acordo. Irmão. Legal, hein, cara? Obrigado, hein? Muito obrigado pela oportunidade. É uma honra, velho. Obrigado pela sua me chamar amizade, mais pela vezes? sua presença. Se der certo, você me chama mais vezes. Vai ser um prazer. Eu te parabenizo, cara, por ter ficado aqui até esse momento. Porque eu tenho certeza que se você assistiu esse vídeo até aqui é porque você de fato quer ser um homem melhor. Você quer honrar a Deus com as responsabilidades que você tem. Como marido, como pai, como profissional, como cristão. Então, assim como Deus fez na vida do Jomar, que Ele te surpreenda, que Ele supere as suas expectativas. Se você quiser ver mais vídeos desse canal, todos os vídeos aqui são feitos com esse objetivo, de apontar para a masculinidade que Deus estabeleceu na Bíblia, para que nós possamos ser homens que honram a Deus e honram a sua família. Conta comigo e não se esqueça, o mundo muda quando um homem honra a sua família. Tamo junto.